serviço de quem está o teu ego? O teu ego não é teu inimigo. Na verdade, é uma estrutura que teu sistema nervoso construiu para a tua sobrevivência. É uma estrutura que surgiu em algum momento por tua necessidade de sobrevivência. O problema surge quando ele se ativa sozinho, sem que você escolha conscientemente como reagir, em resposta a qualquer coisa percebida como uma ameaça, mesmo que não seja uma ameaça. É o teu cérebro reptiliano respondendo por você. Isso pode acontecer numa conversa que não saiu como você planejou, ou alguém que te contradisse na frente de outras pessoas se você não gostou, ou um silêncio que você interpretou como fosse uma rejeição, um descaso. O ego entra em ação antes mesmo de você pensar. Ele é automático. Antes que tudo que você aprendeu sobre presença, observação e a não identificação possa ser aplicada. É ali, naquele momento, não importa quantos anos você medite, que o ego entra em ação. Porque existe uma pergunta que vale mais do que qualquer prática espiritual que você possa ter acumulado. A pergunta é: quanto tempo leva para o seu sistema nervoso se acalmar quando você sai do eixo? Não a sua mente, o teu sistema nervoso. Aquele que não consegue distinguir entre o perigo real e uma conversa difícil. Aquele que dispara o alarme em ambos os casos. E quando o alarme dispara, o ego assume o controle. É aqui que entra algo que impressiona. E é uma coisa muito honesta, sobre a qual eu li. Isso se chama o ego. Não fala sobre iluminação ou estados alterados de consciência. Diz algo muito mais modesto, mais simples, muito mais real. Quando o teu ego é disparado, quando o alarme é disparado, não reaja. Respire profundamente, mas com consciência. E isso te produz um estado de paz profunda e uma menor necessidade de proteger a própria posição que você está tendo baseada no ego. Então, respirar profundamente com consciência. Isso produz um estado de profunda paz e uma menor necessidade de se proteger e que vem do ego. E não digo que o ego deva desaparecer, não brigue com ele não. O que eu digo é que a necessidade de defender o ego diminui. E essa diferença é enorme, porque quando o corpo tem os minerais de que precisa, a linha de base da tua atuação muda. O nível de ruído no sistema diminui e o sistema de alarme desacelera. E nesse espaço surge algo como uma possibilidade de escolher quem você quer de fato ser neste momento. Te dá a liberdade de escolher. Com menos alarme, com mais espaço, a possibilidade de ser mais você, na sua essência, na sua autenticidade. Isto é espiritualidade incorporada. Trata-se de um tipo de espiritualidade que reside no seu corpo. Seu corpo fala, no seu sistema nervoso, na sua biologia. E isto, na fase adulta, só precisa ser lembrado, despertado. O trabalho espiritual
não se basta por estar meditando. Acontece na cozinha, numa reunião que correu mal, numa conversa em que alguém disse algo que realmente te chateou, mexeu contigo. E isso pode ser medido. Não por quanto tempo consegue manter uma meditação, não. Mas sim, por quanto tempo demora você para recuperar o equilíbrio depois de te desestabilizar, de te tirar do eixo. E você pode alcançar esse conhecimento através de uma prática simples. Observar como você reage diante das circunstâncias. E medir isso. Observar como você reage diante de uma provocação ou de uma reprovação, de uma xingada. E tu podes medir isto atribuindo um valor numérico de 0 a 10. 1 incomodou pouco, 10 me incomodou muito. Então, nesse parâmetro entre 1 e 10, você pode medir isso. A rapidez com que tu reages quando algo não corre como planejado. A intensidade com que defendes uma posição quando tu és contrariada. O tom de voz que tu usas quando estás cansada e alguém vem e te pede para fazer mais alguma coisa. O tempo que tu demoras para recuperar o equilíbrio depois de uma conversa difícil. A não reação imediata fornece ao sistema nervoso o tempo necessário para evitar o estado de alerta constante. Assim, quando surge um momento difícil, aquele momento em que você sempre reage antes de pensar, há um pouco mais de espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço reside a tua liberdade. A liberdade de escolher como você quer reagir. A partir do ego? Ou a partir do coração e do teu discernimento? Muitas palavras ditas no momento impróprio produzem consequências funestas que se prolongam por muito tempo. Então, o teu trabalho é observar. E isto só depende de você. Essa autoanálise, essa autoobservação te leva ao teu autoconhecimento. E isto é libertador. Mas se faz na prática diária. Faz sentido?